Fala aí, galera do oitavo ano do Colégio Curso e Aplicação. Aqui o Titio Alberoni está de volta para a continuação das nossas aulinhas sobre o Segundo Reinado. Hoje falando sobre a Revolução Praieira, a última grande revolta do Império, a última grande revolta do Segundo Reinado. Revolução Praieira que ocorreu de 1848 a 1850 na província de Pernambuco. O que acontece? Quando eu olho ali a província de Pernambuco, ela via ao longo das últimas décadas passando por uma forte crise econômica, uma província marcada pela desigualdade social, pelo controle do comércio feito por estrangeiros, sobretudo por portugueses, que gerava uma grande insatisfação local. O desemprego também era alto, ou seja, os indivíduos que viviam no meio urbano passavam por dificuldades. É nesse ambiente de crise, dificuldades e insatisfações que um grupo dentro dos liberais vai se radicalizando, são os liberais radicais, e vão utilizar um jornal chamado Jornal Diário Novo para expressar suas ideias, ideias de mudanças, ideias de liberdade, ideias em prol da cidadania. Esse jornal ficava na famosa Rua da Praia. E a partir daí os manifestantes, esses liberais radicais que escreviam no Diário Novo da Rua da Praia, começaram a ser chamados de praieiros. Sou praieiro, sou guerreiro. Não é aquela música de carnaval que vocês cantam, nada disso. É o Partido Praieiro. Na verdade, o Partido Praieiro, aí, formado pelos liberais radicais, se chamava Partido Nacional de Pernambuco. E eles desejam várias mudanças políticas. A gente tem que entender que esse momento aí do século XIX na Europa é um momento de novas ideias, em que o liberalismo avança galopando com tudo, ideias socialistas estão surgindo com socialistas utópicos, lutando por melhores condições de vida e de trabalho. Então essas ideias vão começar a chegar aqui ao Brasil e os liberais radicais de Pernambuco vão seguir algumas dessas ideias. Então os socialistas utópicos são um dos influenciadores da Revolução Praieira. Tanto que a Revolução Praieira estoura em 1848. No mesmo ano na Europa, estão acontecendo uma série de revoluções liberais também. Então, dentro desse contexto, um militar chamado Pedro Ivo se interessa muito pelas ideias dos liberais radicais. Ele vai começar aí a fazer parte desse movimento, até porque era muito importante você ter alguém que entendesse de táticas de guerra, de confronto, de armas, e era o caso aí do militar Pedro Ivo. Então esses liberais estavam crescendo em Pernambuco. Inclusive, o governador da província eleito, o Antônio Barocci, ou Antônio da Gama, como ele era chamado, ele era um liberal. Só que isso vai preocupar o governo central que estava aqui no Rio de Janeiro. Eles vão pensar o seguinte, olha, esses liberais estão botando muita manguinha de fora lá em Pernambuco, é muita ideia de mudança, cidadania, política de pleno emprego. Então, o governo central de Dom Pedro II, temendo isso, vai nomear um presidente de província conservador, ligado aos conservadores, para assumir o controle em Pernambuco. E aí Pedro Ivo e seu grupo de praieiros vão se rebelar e vão lançar o Manifesto do Mundo. O Manifesto do Mundo é um manifesto político, exigindo mudanças, apresentando o que eles defendem. Eles queriam um voto livre e universal, acabar com o voto censitário, aquele voto por renda. Eles querem que todos tenham acesso ao voto, independente de ser pobre ou rico. Querem garantir liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Querem um fim imediato do poder moderador, porque eles querem autonomia política. E o reconhecimento do emprego. Todo cidadão deve ter direito ao emprego, deve ter sua cidadania reconhecida, as leis devem ser iguais para todos. Essas eram as ideias do Manifesto do Mundo. Esse movimento revoltado com o conservador eleito ali, estabelecido, nomeado, na verdade, para assumir a presidência da província, vão iniciar uma revolta para tomar o poder. Primeiro ali em Recife, depois Olinda, vai se espalhando por Pernambuco esse movimento. E eles conseguem, de fato, tomar o poder. Só que, obviamente, tropas imperiais serão enviadas, o que vai ocasionar aí 2 anos de guerras. Os revolucionários acabam perdendo essa guerra, vão sendo lentamente presos um a um, com exceção do Pedro Ivo. O Pedro Ivo, ele continua o movimento sozinho praticamente, enfrentando tropas do Império. Por 1 ano ele faz isso e sai vitorioso na maioria desses eventos. Tanto que ele era conhecido como o homem que combatia o Império. Ele acabou entrando em acordo com o governo, o governo vai promover uma campanha para ele se entregar, prometendo anistia, ou seja, você desiste da luta, Pedrão,
e a gente perdoa você pelos seus crimes e fica tudo legal. O pai do Pedro consegue entrar em contato com ele e fala, meu filho, aceita, você vai acabar morrendo. O Pedro aceita, o Pedro Ivo aceita e se entrega. Só que o governo não vai cumprir o acordo. O Pedro vai ser preso, vai aqui para o Rio de Janeiro, vai ficar preso. E aí, amigos dele, ligados às sociedades secretas, como a maçonaria, vão conseguir fazer o Pedro Ivo fugir da prisão. Ele foge, entra no navio em direção à Europa, só que de maneira bem estranha, ele morre nesse navio e seu corpo é atirado ao mar. E assim termina a história de Pedro Ivo aos 41 anos de idade, né? Esse grande revolucionário aí da Revolução Praieira, e assim termina também essa revolta popular, a Revolução Praieira, que exigia maiores liberdades, fim do poder moderador, garantia de cidadania, industrialização de Pernambuco contra as importações. Bacana? Então esse foi a Revolução Praieira, a última, né, a grande revolta aí da história do Brasil, Império. Bacana? Fechamos aqui nossa aulinha. Aguardo vocês para o próximo encontro para a gente falar de economia do segundo reinado. Beijão. Tchau, tchau.